Nós sabemos que quando a gente pensa em LOA, Lei Orçamentária Anual, nós sempre aprendemos, sempre ouvimos, né, a contabilidade, todo mundo dizendo, isso aqui é uma peça fictícia. A LOA, a lei, ela é uma peça fictícia, então ela pode ser alterada, não necessariamente eu vou executar como ela está aqui. Tanto que na prática, pessoal, vocês, tanto quanto eu, sabem que o que acontece de um ano para outro? Eu pego a LOA do ano anterior, geralmente as prefeituras, as câmaras pegam a lei orçamentária do ano anterior, copia e cola. Em algumas se incide ali, coloca o percentual da correção de um ano para o outro, geralmente do IPCA, e manda isso para publicação, manda isso lá para aprovação, a Câmara Municipal aprova isso, e de um ano para outro a gente só tem uma réplica da lei anterior com atualização ali decorrente da correção. Isso é um planejamento de fato? Não é, né? Nós sabemos que não é. Então, o PCA ele vem com uma missão. Ele vem com uma missão muito clara, que está descrita lá no inciso 7 do artigo 12, que é subsidiar a LOA. Então, o que a lei pensou quando ela criou esse instrumento de planejamento, o plano de contratação anual, ela imaginou que, para que eu elaborasse essa peça orçamentária, que é a LOA, eu teria um instrumento anterior, um instrumento mais real, um instrumento menor, um instrumento mais sólido, e que olhasse mais para a minha rotina de compras e contratações. E esse instrumento é o PCA. Então, aqui a gente já tem uma informação importante. Atenção, aqui a gente tem uma informação importante que é a seguinte: não adianta eu elaborar o meu PCA depois que eu já elaborei a minha LOA. Não adianta eu finalizar, publicar, disponibilizar o plano de contratação anual depois de setembro, depois de outubro, depois que eu já tive a lei orçamentária anual aprovada. E por que isso? Porque, como eu disse para vocês, o PCA ele seria um instrumento anterior à LOA. Ele é um documento que vem, um artefato, né, uma ferramenta que serve para que a contabilidade, com base nesse PCA, construa parte da LOA. Claro que a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela não vai ser exatamente igual ao PCA, porque o PCA ele só vai traduzir, ele só vai trazer compras e contratações. E a lei orçamentária é muito mais que isso. Ela vai trazer ali despesa com pessoal, ela vai trazer ali despesas continuadas, ela vai trazer ali contratação de estagiários, contratação de residentes jurídicos, residentes de outras áreas, se a gente estiver falando da prefeitura. Então, você tem muito mais na LOA do que no PCA. O PCA é uma parte do que você vai levar para dentro da sua lei orçamentária. E que parte? A parte que comunica com as compras e contratações. A parte que mostra não só para quem olha, né, para dentro do nosso orçamento, como também para os fornecedores, o que nós queremos comprar e contratar no ano seguinte, tá? Então, a gente tem que lembrar que o dever de planejamento da administração, apesar de estar muito mais forte, apesar de estar muito mais claro na 1433, ele não surge com a 1433. Isso é uma coisa que muita gente confunde, né? Ele é reforçado pela 1433, mas desde antes, né? Inclusive desde antes da Constituição de 88, a gente já tinha uma determinação lá no Decreto-Lei 200 de 1967 de que o planejamento ele era um princípio fundamental da administração pública. Lá no Decreto-Lei, em 1967, a gente já tem essa ideia na nossa normativa, na nossa regulamentação nacional, de que o planejamento ele é um princípio, e sendo um princípio, ele tem que direcionar toda a administração pública. E isso já começa a trazer para a gente um norte para a gente responder a tão duvidosa pergunta sobre a obrigatoriedade ou não do PCA. O próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já emitiu um comunicado 12 de 2023, de meados do ano passado, salvo engano, onde o TCE São Paulo ele diz o seguinte, veja, o artigo 12, inciso 7, ele diz que você poderá elaborar o PCA, ele não diz deverá, diz poderá. Nesse sentido, parece dar a impressão que o PCA seria facultativo. Mas quando você lê o artigo 5º do mesmo diploma, lá da 1433, lá no artigo 5º nós temos os princípios que vão reger as compras e contratações. E o planejamento, ele é um princípio que está lá. Então, apegado a isso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emite o comunicado número 12 de 2023 para dizer, veja, não é facultativa a elaboração do PCA. Para os jurisdicionados do Estado de São Paulo, ele é obrigatório, porque planejar é um princípio
da administração pública. O planejamento é uma ferramenta, é um instrumento que deve ser utilizado pela administração pública. Então, congregando a leitura do artigo 5º com o artigo 12, inciso 7 da Lei 14.133, o Tribunal de Contas paulista entendeu que seria obrigatória a construção, a elaboração do PCA por todos os seus jurisdicionados. Ele ainda menciona o artigo 37 da Constituição, dizendo que ali a gente também tem esse dever da administração de usar ferramentas de planejamento e que o PCA seria essa ferramenta e precisa ser construído. Outros tribunais já vêm se manifestando também, nenhum de forma tão clara, mas o que a gente percebe é esse grande movimento dos órgãos de fiscalização elaborando PCAs. A gente pode observar que os tribunais estão construindo os seus PCAs e, mais do que isso, cobrando, né, deixando claro, orientando, recomendando para que os seus jurisdicionados façam a mesma coisa. Ou seja, muito provavelmente, nós teremos que nos explicar, a partir do próximo exercício, o motivo pelo qual nós não estamos utilizando essa ferramenta, já que o planejamento é um princípio das compras e contratações, é um princípio que a administração deve seguir. E princípio é aquele elemento fundante, é aquela base que a gente tem que trabalhar sobre ela. Então, se o planejamento é um princípio, é uma base sobre a qual a administração precisa trabalhar, as nossas compras e as nossas contratações precisam estar sobre essa base, precisam estar aí apoiadas no PCA, que é o instrumento de planejamento, tá? Então, pessoal, o PCA, ele vai vir com alguns objetivos. Ele vai permitir que se promova a racionalização das contratações dentro das unidades administrativas, né? Principalmente onde a gente tem poucas unidades administrativas, e ele também vai permitir que as contratações sejam centralizadas. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, quando eu falar das etapas do PCA, eu vou mostrar para vocês que uma das etapas é a consolidação de demandas. E essa consolidação de demandas, ela vem exatamente no sentido de centralizar tudo que eu preciso comprar no mesmo lugar, para a partir daí eu poder fazer compras mais inteligentes, mais racionais, a fim de se obter economia de escala, por exemplo, que a própria lei traz, padronização de produtos e serviços e, consequentemente, redução de custos processuais, porque quando eu faço as compras de uma forma mais consolidada, eu tenho menos vezes o meu setor de compras sendo demandado para fazer compras do mesmo objeto. E eu também evito fracionamentos, como a gente já sabe. Então, o PCA, como eu já falei para vocês, ele vai servir como um instrumento de subsidiamento da LOA, ele vai ali criar, né, vai subsidiar a elaboração da lei orçamentária e vai evitar, como a gente já falou, fracionamento, além de trazer, de ser também, né, uma ferramenta para o licitante, para o mercado fornecedor. Ou seja, quando você planeja, quando você tem ali o PCA, o planejamento das suas contratações, você vai ampliar o seu diálogo com o seu mercado em potencial. Você vai incrementar a competitividade. Por quê? Porque todas as empresas, todo o mercado fornecedor que tiver interesse em fornecer para você, que tiver interesse em vender para a administração pública, ele vai saber quando e o que você pretende contratar. O governo federal ele já vem nessa toada, nessa visão há muito tempo, trazendo a ideia de que quando ele publica o PCA, ele traz para o mercado, ele comunica ao mercado, dizendo, olha, mercado fornecedor, o ano que vem pretendo comprar essas coisas, contratar esses serviços. Então, toda a região e todo mundo que pretende fornecer para a administração já começa a se preparar, já começa a ficar pronto para poder fornecer aquele produto ou aquele serviço. Gente, isso é o que a gente pretende com o PCA. Então, nós não podemos imaginar o seguinte, que na primeira vez que a gente elaborar o PCA, ele já vai dar certo, ele vai sair perfeito, vai ser tudo ótimo. No ano seguinte, o mercado fornecedor vai estar totalmente alinhado com as minhas contratações, tudo que eu quiser contratar, eles já estão sabendo e vão me fornecer. Não é isso, mas é um processo que precisa ser iniciado. É um processo que efetivamente precisa acontecer. E como é que ele começa? A partir da elaboração do PCA. Então, nós precisamos elaborar, consolidar, publicar, revisar dentro das janelas ali de revisão que são permitidas pela própria normativa. E ao passo que esse processo for acontecendo ano a ano, a gente vai começar a perceber a melhoria
dentro dos processos de compra e contratação a partir do uso dessa ferramenta, né? A gente precisa, como a professora Meirelle gosta de dizer, a gente está afiando o machado para começar no outro ano a efetivamente utilizá-lo. Então, não adianta esperar, não vou fazer PCA mais porque eu fiz um ano e não deu certo. Óbvio que não deu certo. Ninguém conhece uma ferramenta nova, é uma mudança de cultura, é uma mudança de pensamento e de perspectiva. Então, nós temos que ser insistentes. Depois de 2, 3, 4 anos elaborando esse instrumento, executando esse instrumento, e o tribunal fiscalizando e cobrando da gestão a existência desse instrumento, e talvez até responsabilizando e multando, é que a gente vai começar a ver essa roda girar, é que a gente vai começar a ver a efetiva mudança dentro das estruturas administrativas, certo?